Prazer de novo estar aqui com vocês. Quem não estava ontem, levanta a mão. Ok. A palestra de ontem, ela é um start para a palestra de hoje, tá? Porque ontem nós tratamos como lidar com as crianças e o ensino das Escrituras e do Evangelho para crianças. Enfatizamos bastante o culto doméstico, né, a ideia da adoração no lar. E vimos como é que, por conta disso, muitos dos adolescentes e jovens, eles enveredam por um caminho longe do Evangelho, que é o que nós vemos em muitas igrejas, adolescentes completamente desinteressados nas coisas de Deus, jovens que muitas vezes negam a sua fé na faculdade e assim por diante. Então, para que não haja isso, nós temos que fazer algo desde a infância, que foi aquilo que nós vimos ontem. Agora, como é que a gente lida com jovens e adolescentes que já estão nessa fase e que não foram instruídos? Então, esse é o desafio daquilo que nós vamos ver hoje. E eu fiquei devendo uma coisa ontem, né? Rapaz, eu esqueci disso. A foto da minha família. Então essa é a Raquel, minha esposa, e essa é a Gigi, que alguns de vocês viram lá cantando a musiquinha lá, tá bom? Isso aqui é se eu não estou enganado, essa foto é de abril, então ela já está um pouquinho maior aqui, mas essa é a Giovana e essa é a Raquel, tá bom? Então, cumpri minha promessa, agora vocês podem começar a transmitir, tá bom? Então vamos lá. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, o tema é desafiador, mas nós cremos que a Tua palavra é suficiente. Como nós vimos ontem, aquilo que 2 Pedro 1,3 fala, de que o Senhor já nos deu na Tua palavra tudo o que nós necessitamos para uma vida de piedade. E nós te pedimos nesse momento que a Tua palavra fale aquilo que o Senhor mostrou que é a Tua sabedoria para nós. E que nós como pais sejamos sábios ao lidar com os nossos filhos, sejam aqueles que têm filhos pequenos ou aqueles que já têm filhos adolescentes e jovens, para olharmos para as Escrituras como a Tua palavra, como nós vimos ontem, que ela é o Teu poder, que criou o universo, que falou o Evangelho lá no jardim, que deu as promessas a Abraão, que deu vida àqueles ossos secos, em Ezequiel 37, que trouxe Lázaro à vida. Foi tudo pela Tua palavra. Nos ajude, Deus, a enxergar este livro como palavra de Deus. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Extremamente interessante esse tema que foi proposto para todos os cristãos. Então hoje eu quero dar a sequência de crianças para adolescentes e jovens. E eu quero tentar responder a pergunta: o que fazer com adolescentes e jovens hoje que não têm apreço pelo Evangelho e pela Palavra de Deus? Eu espero que ao final nós tenhamos respondido essa pergunta. Nós vemos esses jovens muitas vezes acuados, pelo menos onde eu vivo, não sei os jovens aqui, mas de onde eu venho, muitas vezes eles são pressionados na escola e na faculdade, e eles se sentem impotentes, parece que tem um gigante invencível na frente deles. Eu conheço jovens, infelizmente, que cederam ao pragmatismo, ao marxismo, a ideologias antibíblicas, que permeiam essas instituições de ensino. E de novo fica a pergunta: o que eu faço? Seja você pastor, seja você
um pai, seja você uma mãe. E aí? Como é que nós vamos resolver isso? Eu quero propor logo de cara a mesma pergunta que o Graham Goldsworthy propõe no seu livro, pregando toda a Bíblia como escritura cristã. Ele indaga o seguinte: como essa passagem da Escritura dá testemunho de Cristo? Está lá na página 58. Cristo tem que ser o centro do ensino cristão. E, consequentemente, toda visão de mundo, ou toda cosmovisão, para você aluno que gosta dessa expressão, toda cosmovisão de mundo, ou toda cosmovisão que temos, tem que ser moldada pelo cristianismo e pelas Escrituras. Mas muitos dos jovens e adolescentes, não se engane, eles não se renderam ao Evangelho ainda. A gente tem a ilusão muitas vezes de que porque eles cresceram na igreja, ou porque eles são nossos filhos, eles são salvos, porque eles tocam aqui na frente, que eles já são salvos, porque eles trabalham, os jovens trabalhando com adolescentes, que eles já são salvos. Mas isso é uma pressuposição perigosa. E talvez isso acontece porque o Evangelho nunca foi comunicado de uma maneira clara. Já parou para pensar nisso? Por isso eu creio que o ponto de partida seria uma avaliação de como estamos, se de fato estamos, comunicando o Evangelho. Até porque, usando as palavras do próprio Goldsworthy, o grande quadro da revelação, cujo âmago está no Evangelho, é a chave de interpretação para toda a Bíblia. E isso é uma avaliação que você tem que fazer a respeito de como você enxerga o próprio Evangelho. E é por isso que, para mim, o ponto de partida, e talvez o mais importante daquilo que nós vamos lidar e da nossa própria vida, é esse. O Evangelho, ele deve ser ensinado, ele deve ser explicado de maneira absolutamente clara. Esse é o ponto extremamente mais importante. Jamais devemos limitar o Evangelho, como é colocado por muitas pessoas por aí. Do tipo, Deus te ama, né? Você só precisa aceitar Jesus. Até essa expressão, que eu já usei muito. Essa expressão, se você for analisar, ela não é a expressão correta. Que você tem que aceitar Cristo. Não, você tem que receber a Cristo. A ideia de aceitar, principalmente na língua portuguesa, dá uma concepção de que você pode resistir ao próprio Deus. O que diz João 12? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa ideia desse evangelho barato, né, de que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida, ou tem um buraco no seu coração do tamanho de Deus, isso está escrito em Heresias 3,16, mas não na Bíblia. Ou quando alguém fala, eu gostaria que você entendesse como Deus pode se encaixar na sua história. Certo ou errado? Está errado. Somos nós que somos encaixados na história de Deus e não Ele na nossa. A história é de Deus, não é minha. Eu ouvi certa vez algo que eu gostei muito. O meu professor disse o seguinte: nós somos uma página em um livro. Essa página pode até ser maravilhosamente bem escrita, mas arranque essa página do livro e ela perde o seu sentido. Deus nos chamou para que Ele seja visto e Ele seja ouvido, não nós. Nós temos que explicar o todo a partir do fato de que Deus é Criador. Como foi colocado pelo professor Charles na primeira palestra, Deus ele cria. E tudo começa a partir do fato de que no princípio, Deus cria o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não é imagem e semelhança. Tem uma vírgula ali, pode olhar na sua Bíblia. São duas palavras para falar a mesma coisa.
Deus criou o homem e a mulher, ou a humanidade, conforme a sua imagem. Deus os fez parecidos com o próprio Deus. E aí eles são completamente enganados por Satanás. Quando vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Não, eles já eram. Mas aí o homem peca. Foi o homem que pecou, mulheres. O homem foi um banana. A culpa é de Adão. Podem ficar mais sossegadas, podem respirar. O homem foi um banana. Ele estava do lado de Eva. Adão tinha que falar assim: cala a boca. Se quiser falar com alguém, você fala comigo. Eu sou encarregado aqui. E outra, isso aí que você está falando não faz o menor sentido. Vai embora, vaza. Mas o que Adão fez? Ele ficou quieto e pior, comeu do fruto. E aí começa o grande problema da humanidade. O fato de nós estarmos separados de Deus. É interessante pensar, né? A gente estava olhando a gente estava conversando sobre esse episódio do jardim ontem, como é que a primeira morte física acontece depois desse episódio. Que eles fazem as folhas de figueira, mas aquilo não era suficiente para cobrir o pecado. Precisava haver derramamento de sangue. E Deus mata um animal para fazer a roupa para eles. Aquilo já é um anúncio daquilo que viria mais para frente. Mas existe um abismo ali. O homem não tem mais aquela comunhão que ele tinha com Deus. Não anda mais na viração do dia com Deus por causa do pecado. E por conta disso, o Antigo Testamento vai nos mostrar como esse abismo é grande. Porque o homem peca, o homem é idólatra e continua sendo idólatra até hoje. E o homem pode fazer o que ele quiser, mas por esforço humano ele não vai alcançar um relacionamento com Deus. Porque todas as nossas obras estão manchadas pelo pecado. Elas são trapo de imundícia. Se você quiser contextualizar isso, são como mods usado. Nojento, né, mulheres? Mas é exatamente isso. E Deus vê essa situação. Nos ama a ponto de colocar sua ira sobre o seu filho na cruz por amor a nós. Que antes éramos seus inimigos. Mas mediante o sangue derramado na cruz, nós somos adotados como filhos. Isso é algo que a gente não consegue imaginar. Mas ao arrepender dos nossos pecados, ao crer no sacrifício de Jesus, Deus promete que a gente passa a ter um relacionamento com o próprio Criador. Esse caminho de volta ao Pai é pavimentado por conta do sangue de Cristo na cruz. E talvez você que esteja aqui, você está ouvindo isso dessa maneira pela primeira vez. Eu não conheço vocês. Meu contato aqui é a primeira vez. E consequentemente, talvez você nunca tenha nascido de novo. Você pode estar dentro da igreja há 30 anos. Você pode ser convencido, mas talvez você nunca foi convertido pelo Senhor. A minha palavra para você é: arrependa-se dos seus pecados e creia no sacrifício que Cristo fez por você. Isso é a maior decisão que você pode tomar na sua vida. Porque a maior compaixão de Deus foi mandar o seu próprio filho para o exílio na cruz, para sofrer na cruz, para que nós pudéssemos ser recebidos de volta, para que a comunhão com o Pai fosse restaurada. Se você nunca fez isso, arrependa-se hoje dos seus pecados. Creia na vida, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo e você será salvo. E é a partir dessa mensagem que a gente tem que explicar claramente para um jovem, para um adolescente, que isso é só o começo da nossa conversão. Agora a gente precisa viver a vida de Cristo, porque o nosso eu, o nosso velho homem, ele foi crucificado na cruz, como Paulo fala. E aí nós precisamos correr a longa maratona da vida cristã, como Hebreus 12:1 fala. Exercitarmos a nossa santificação no poder de Deus.
E se o novo nascimento é um milagre, a santificação, o perseverar até o fim também é um milagre. Porque é só por Deus que isso acontece, não pelas nossas forças apenas. Nós precisamos ser muito claros a respeito do Evangelho. A gente precisa crer naquilo que Paulo fala em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus. É poder. Você já reparou como é que a gente não crê nesse versículo? Porque se a gente cresce, a gente ia pregar com mais afinco. Se a gente não internalizar essa verdade, se nós não pregarmos o evangelho para nós diariamente, como John Piper fala, na hora de ensinar isso para um jovem, ele vai olhar através dos seus olhos e vai perceber que nem você acredita no que você está pregando. Aí, meu amigo. Com isso em mente, eu quero ver alguns aspectos da vida de um jovem. Na verdade, eu quero olhar para a vida dos jovens e dos adolescentes à luz das Escrituras, com o exemplo de um jovem na Bíblia. Mas olhar para algumas passagens bíblicas como nós muitas vezes enxergamos isso só como uma história. E não como algo que diz respeito à vida, tanto do próprio jovem como à nossa própria vida. E eu quero fazer isso de novo, olhando para a vida de um jovem. Aliás, ele começou como adolescente na história. E ora eu vou tratar da vida do jovem, ora eu vou tratar da nossa vida. Eu vou ficar fazendo esse jogo, então você não estranhe, tá? Você que é pai e tem filhos nessa idade, você internaliza isso para você e para o seu filho. Você que é professor de escola dominical ou lida com jovens, você primeiro olha para si e depois você transmite isso. Eu vou ficar fazendo isso, até para não ficar cansativo. Você tem que transmitir isso para o adolescente, você tem que falar isso para o jovem, para o adolescente, mas a gente também tem que colocar isso dentro do nosso coração. Tá? E eu quero me valer de um personagem que começou como adolescente, temente a Deus, e passou a ser um jovem que dava bom testemunho da sua fé na salvação de Deus. E por isso creio eu que Deus o abençoou. E eu quero fazer isso usando da teologia bíblica, ok? Nós vamos falar então de Daniel. Daniel 1, você pode abrir a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido ela. Se você não trouxe, ligue isso no seu celular, se você tiver a Bíblia no celular. Mas eu quero ver com vocês. Eu gostaria de ver de Daniel 1 a 6 com vocês, mas a gente ia sair daqui meia-noite. Então, nós vamos ficar só nos 3 primeiros capítulos, embora daria para a gente falar da vida dele inteira. Tá? Essa expressão corandeu foi uma expressão cunhada para que nós lembremos que a nossa vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós estamos diante da face de Deus. É isso que ela significa, diante da face de Deus. E por isso nós devemos viver a nossa vida sem dividir, sem fazer aquela divisão entre sacro e profano. Ou para o jovem você não vai falar isso, que talvez ele nem entenda a palavra sacro hoje em dia. Você fala gospel e secular, ele entende, tá? Então, olhando para Daniel 1, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver o quê? Dos versículos 3 ao 7, você vai ver que Daniel é trazido junto com seus amigos para a Babilônia, jovem. O versículo 3 vai falar que eles foram trazidos à força, não foi por vontade deles. Aí na parte final do versículo 4, nós vemos que tanto Daniel quanto os seus amigos vão fazer uma espécie de estágio na Brasília da Babilônia. Ambiente extremamente desafiador, imposto pelo mundo ali. Agora imagina Daniel e os seus amigos. Eles tinham os teólogos divergem, mas entre 13 e 15 anos, adolescentes. Gente, eu com 15 anos era um crente meia boca, não por culpa dos meus pais. Mas eu era fraquinho, espiritualmente falando. Mas o nosso texto vai mostrar que em Deus é possível haver integridade mesmo nessa idade. Eu não estou falando de maturidade, eu estou falando de integridade cristã ou espiritualidade cristã.
ela não depende do nosso tempo de conversão, e sim da nossa devoção a Deus. Maturidade cristã é outra coisa, isso sim depende de tempo. Versículo 5, se você olhar, você vai ver que por 3 anos eles são preparados na cultura e na educação babilônica. A identidade desses adolescentes, os babilônicos estavam querendo apagar, formatar tudo que eles tinham de visão de mundo. Formatada por quem? Pela UFB, Universidade Federal da Babilônia. Olha a grade do curso que eles foram estudar, presta atenção. Astrologia, onirologia, estudo dos sonhos, hepatoscopia, estudo do futuro através de leitura de fígado de animais sacrificados, rituais de purificação, sacrifícios, encantos, exorcismos. Gostou da grade curricular? Imagina ter isso no EAD, Michel. A minha pergunta é a seguinte, eles reclamaram? Eles bateram o pé falando, não vou fazer esse trabalho, não vou entrar nessa matéria, não vou estudar isso. Recentemente eu vi uma reportagem de eu vou colocar bem entre aspas aqui, um crente, porque eu não sei, eu não conheço o cara, batendo o pé porque o professor pediu para ele fazer uma matéria sobre as culturas afro no Brasil, lá no Espírito Santo. Saiu na capa de jornal, gente, olha a vergonha. Cara, estuda, aprende, faz um negócio bem feito, tira uma boa nota e testemunha. Mas não, teve que dar mau testemunho. O que Daniel fez? Ele foi lá e estudou, junto com os amigos deles. Não bateu o pé. Isso não ia apagar quem ele era em Cristo. Interessante pensar, né, que para testemunhar de Deus na corte babilônica, ou seja, na política ali, eles tinham que entender das pressuposições culturais ao redor deles, do contexto em que eles estavam inseridos. Assim como nós cristãos. A gente tem que se manter informado a respeito daquilo que o povo pensa, das suas religiões. Eu não estou falando para você ser perito, PhD, em cultos e seitas, eu não estou falando disso. Mas a gente precisa conhecer para que a gente possa entender o ponto de vista deles e nós sermos inteligentes na hora de comunicar o Evangelho. Aí nos versículos 6 e 7, é muito curioso isso aqui, acontece ali a mudança de nomes, né? Gente, nome para o judeu não é que nem nome para nós. Eu achei bonito, vou colocar lá o nome que minha esposa queria dar para minha filha, Antonella. Eu já falei, não gostei muito não. Vamos por Giovana? Aí a gente concordou e ficou Giovana. Mas a gente olhou e falou, é bonito, tal. Depois a gente foi pesquisar o significado, mas para o brasileiro, nome não tem um valor tão, né? Agora, para o judeu, não. Quando Daniel ouvia alguém falar, Daniel, vem cá, o que ele ouvia? Deus é meu juiz, vem cá. É isso que ele ouvia. Daniel. Toda hora que ele ouvia o nome dele. Então ele era relembrado a respeito do nome dele, de que Deus é o único Deus verdadeiro. Ou Ananias, por exemplo, Deus é misericordioso. Misael, é até uma pergunta, quem é como Deus? Muito legal. Ou Azarias, Deus é meu socorro. E o que acontece com esses jovens? Para tirar ainda mais aquilo que eles têm de cristianismo dentro deles, o que eles fazem? Eles mudam os nomes. Qual é o seu nome? Michele. A partir de amanhã você vai se chamar Iemanjá. Vocês precisam ver a cara que ela fez para mim. É isso. É isso. Os nomes que eles receberam, tá aí, ó. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eram nomes referentes a deuses pagãos da Babilônia. O deus Baal, o deus Acu e o deus Nebo. Eles bateram o pé. Falaram, não vou mudar meu nome não. O que eles fizeram? Ok.
Segue o jogo. Aí nos versículos de 8 a 14, eles decidem se manter fiéis a Deus, né? Você pode estar pensando, poxa, eles não rejeitaram estudar na Federal da Babilônia, não rejeitaram os nomes, por conta de comida? Cara, vai para academia depois e resolve isso aí, não tem problema. Eu sei que era frango, tem pele, né? Quando faz o frango lá, a coisa fica gordurosa, né? Se perguntar para a nutricionista aqui da faculdade, ela vai te falar isso. Mas no versículo 8, a comida rejeitada, não apenas porque isso seria uma obediência explícita por conta dos alimentos à lei de Deus, mas o comer para o babilônico, né, o momento de comida, era um momento de culto para os babilônicos. E aí Daniel falou, isso eu não posso. Isso vai diretamente contra o meu Deus. Eu creio que isso era uma exigência do rei para ver a fidelidade de Daniel e dos seus amigos. E o legal, para mim, quando você olha para essa situação, é ver que Daniel não dá desculpa do porquê que ele não queria comer a comida. Daniel falou na lata que ele não queria se contaminar. E aí o que acontece com os nossos jovens? Surge aquele convite para ir numa festa, que o jovem sabe que ele não deve ir. Aí o que ele fala? Não, eu não posso ir porque eu creio que esse não é o ambiente ideal para mim. É assim que ele responde? De jeito nenhum. Eu não vou porque eu tenho outro compromisso, tá? Não, essa semana foi puxada, eu preciso descansar. Mas qual que é o problema? Muitas vezes o jovem vê essa reação em nós, adultos. E aí ele simplesmente reproduz aquilo que a gente passa para eles. Daniel não deu desculpas, ele falou a verdade na lata. E note, aqui é uma coisa que passa desapercebido de nós. No versículo 9 fala que ele tinha um bom relacionamento com vou colocar aqui, os colegas de trabalho dele, seja da faculdade ou da escola. Por quê? O texto diz que ele obteve favor ou obteve bondade para com o chefe dos oficiais. Para quem gosta de hebraico aí, a palavra do texto é Hesed. Ou seja, o amor leal de Deus para com o seu povo. Quando aparece essa expressão de Deus para com o seu povo, é a mesma palavra. Agora note, Daniel era bem quisto pelos seus colegas de trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Daniel era escravo, judeu e adolescente. Olha a figura. O chefe dos oficiais está numa posição, de certa forma, alta. Ele é babilônico. E ele está lidando com Daniel, que é um pivete, é escravo e é judeu. O texto fala que Daniel obteve favor, obteve um amor leal de um ímpio, a ponto desse ímpio arriscar o pescoço dele por causa desse adolescente. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que a gente se porta em ambientes onde só há ímpios em volta de nós? Como é que nós instruímos os adolescentes a se portarem nos ambientes onde eles estão inseridos como cristãos? Eles são sábios ou são chatos? Ele é aquele cristão sábio que sabe dialogar, que ama o ímpio, ou é aquele cristão chato, que ninguém quer ver perto? De novo, de quem que eles aprendem isso? De nós. Você está exagerando. Será? Quando a gente chega na igreja, creio que todo mundo aqui frequenta alguma igreja. Você chega na igreja, como é que você cumprimenta as pessoas na igreja? Com o maior carinho. Você dá o ósculo santo, abraça, faz aquela festa, né? Mas aí, no trabalho, na escola,
na faculdade. Bom dia. Opa, tudo bem? A gente é frio. Olha a diferença. Eu estou dando um exemplo bem simples. Mas a partir do momento em que os nossos filhos, nossos jovens e adolescentes percebem esse tipo de atitude, eles reproduzem a mesma coisa. Na igreja é um jeito de falar, fora é outro. Nosso estilo de vida na igreja é um, no mundo é outro. E aí esses jovens e esses adolescentes, filhos ou não, eles observam e reproduzem. Mas isso me impressiona. Daniel era alguém que tinha desse cara um amor tão grande que fez ele arriscar o próprio pescoço por Daniel. Ok, tem muito mais coisa para falar de Daniel. Mas eu quero ver com vocês o capítulo 2 de Daniel, que reflete uma vida cristã diária. Eu quero só resumir o comecinho da história, caso você não se lembre, porque às vezes a gente só lembra do capítulo 1, do 3 e do 6. O 2, o 4 e o 5 a gente meio que apaga da nossa memória. O 2, o que acontece? Nabucodonosor tem um sonho que o perturba, aí ele chama os sábios da Babilônia para dizer o sonho e interpretar o sonho. Aí os caras falam assim, não, rei, conta o sonho que a gente interpreta. Aí o rei falou, vocês não são adivinhos, não são sábios? Eu quero que vocês me contem o sonho e vocês interpretem o sonho. Rei, mas não, conta o sonho aí. Vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão me enrolando o que eu sei. Ou vocês me contam o sonho e contam a interpretação, ou todos os sábios da Babilônia vão morrer. Isso incluía Daniel. Rei, ninguém jamais conseguiu fazer tal coisa. Só aqueles que estão, versículo... Cadê aqui? O versículo 11 do capítulo 2 fala: o que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E eles não moram com os homens. Aí o rei fica bravo e fala: vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. E aí começa a história propriamente dita do capítulo 2. Eu creio que a gente pode aprender com Daniel e esses jovens 5 coisas. Primeira coisa é que nós devemos, como cristãos, e o jovem também, a sermos ousados e ao mesmo tempo reverentes. Parece uma contradição, mas eu vou explicar. Se você olhar dos versículos 16 a 18, você vai perceber que não dá para ficar só na ousadia. Disso aí o mundo está cheio. A gente tem que ser reverente a Deus, como Daniel, que crê num Deus que fala assim: felizes os que choram pelo seu pecado. Felizes os que passam fome e sede pela minha justiça. Não parece um negócio estranho? Mas é nesse Deus que nós temos que ser ousados e ao mesmo tempo reverentes. O que é loucura para o mundo, alguém feliz que está chorando, angustiado, mas não desesperado, são coisas que o mundo não entende. Isso é verdade para um cristão. E Daniel, é interessante que o que ele faz aqui não é um ser ousado na sua capacidade. Daniel não tem ousadia em cima do seu potencial. Ele tem ousadia porque ele sabe o Deus a quem ele serve e ele tem temor a esse Deus. Lembra que os magos, no versículo 8, pediram para ganhar tempo? Eles queriam tempo para tentar, pensar e adivinhar o negócio. Daniel foi ousado, se colocou na presença do rei, pedindo aquilo que o rei não queria dar. Olha o versículo 16. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse o tempo. E o cuidado de Deus acontece dentro do coração do rei. E o rei concede tempo para Daniel. Algo muito interessante, se você olhar no capítulo 1, versículo 17, vai falar que Deus deu a Daniel a inteligência de todas as visões e sonhos. Isso explica o que vai acontecer nesse capítulo 2 e no capítulo 5, quando Amão escreve
Mene, Mene, Tekel, Parsim, e Daniel interpreta lá, né? Agora, se Daniel não sabia que ele tinha o dom de interpretar sonhos, para mim, o pedido por tempo para orar mostra um depositar de confiança de Daniel incrível. Incrível não, crível. Fantástico. Se ele não sabia que ele tinha esse dom, era pedir o cuidado de Deus. Agora, se ele já sabia, o seu caráter demonstra no fato de que ele ora a Deus, mesmo sabendo que ele já tinha o dom. Ou seja, ele é reverente ao Senhor em agradecer. Se o Senhor não abençoar, o dom é vão. Se ele soubesse que ele tinha o dom, ele podia falar assim: "Rei, senta aí que eu vou contar o seu sonho." Gente, embora ele tivesse a habilidade, ele se volta para orar para Deus e agradecer. Às vezes, tanto os jovens como nós, a gente tem a tendência a confiar muito no nosso taco. Como seria bom se algo que nós já fizemos umas 200 vezes, nós falássemos assim: "Senhor, me usa de novo. Cuide para que tudo saia conforme o teu agrado. Permita que eu faça isso de uma maneira correta, que honre ao Senhor." Mas porque a gente já entrou no automático, a nossa vida já está tão corrida, passa longe a noção de que a gente deve depender de Deus. E pior, as pessoas chegam para nós e falam assim: "Ó, ficou show, hein? Tudo que você faz..." E aí o nosso ego vai lá em cima e Deus foi lá para longe. A gente perde de vista a ideia de que nós temos que ser ousados à medida que nós reverenciamos a Deus. Porque se o Senhor não abençoar, o nosso dom é vão. Segunda coisa que é interessante é a oração, que tem que ser constante na nossa vida. Se você olhar os versículos 17 e 18, depois de pedir o tempo, a misericórdia dos homens, Daniel, com seus amigos, ele suplica a misericórdia de Deus. A gente tem a primeira evidência aqui de que Daniel era um jovem de oração. Tanto no capítulo 2 isso aparece, no capítulo 6, versículo 10, e talvez uma das orações mais bonitas que eu vejo na Bíblia, uma das, não estou falando que é a, tá? Mas uma das, está lá no capítulo 9. Quando Daniel se inclui nos pecados do povo, que fez com que ele fosse levado para a Babilônia, sendo que ele não tinha cometido aqueles pecados. Mas ele é tão humilde que ele fala: "Senhor, nós pecamos." É uma oração fantástica. E ele faz essa oração porque ele está lendo o profeta Jeremias e ele vê que os 70 anos do cativeiro babilônico se encerrariam com 70 anos quando o povo começasse a clamar. E aí o que ele faz? Ele interrompe a leitura e começa a clamar ao Senhor. É fantástico, é fantástico. E Daniel ora constantemente. E o interessante é que ele influencia os amigos dele a fazerem o mesmo, a terem essa prática, que é o que nós vemos nos versículos 17 e 18. E eu não estou falando só de orar com frequência, mas a importância da gente ter comunhão uns com os outros. Todos nós somos iguais perante Deus e nós precisamos uns dos outros. A oração do pastor não tem mais poder, queridos. E você já reparou como é que comunhão, para nós, é um termo mal compreendido, para nós cristãos? A gente geralmente, quando fala de comunhão, batata, o crente pensa em comida. Que crente não bebe, mas come, né? Come pra caramba. Ele já pensa numa pizza. A pizza aqui não, vocês pensam em quê? Comer... O que você falou? Joelho de porco? Não, o que você falou para mim, Michel, que a gente ia comer aqui? Puxar de bode, né? Ou aqueles mais cult, não, vamos ver o filme. Não, vamos lá, todo mundo para o cinema, fazer uma programação dos jovens. Ou os mais espirituais, vamos estudar a Bíblia, afinal a gente é crente, né? Mas comunhão não é só isso. Comunhão significa participarmos da mesma vida, fazemos parte de um corpo. Grave essa palavra, discipulado. O crente não entende essa palavra.
Discipulado significa você interagir com o seu irmão em Cristo, fazer com que as máscaras caiam e você ajudar o seu irmão a seguir a Cristo. E ele vai fazer o mesmo na sua vida. Mas como é que a gente faz isso? Você come, você tem que almoçar. Separa um tempo com um irmão e fazer um parênteses aqui, homem com homem, mulher com mulher. Não tem discipulado missionário não, tá? Fecha parênteses. Marca um café. Marca um almoço. Conversa sobre aquilo que o seu irmão está passando de dificuldade no trabalho, à luz daquilo que a gente ouviu no domingo, na pregação. Reverbere o púlpito conversando com os seus irmãos. Chore com ele se ele está passando por uma situação difícil. Ore. E, gente, não é algo forçado. Agora nós vamos abrir a Bíblia. Não, vai ter hora que você vai abrir a Bíblia e você vai revisar aquilo. Vai ter hora que você só vai chorar. Vai ter momentos onde você só vai ouvir. Mas é ajudar o seu irmão e a sua irmã a olharem para Cristo. Cada um no seu quadrado é a ideia mais demoníaca que já entrou dentro da igreja. Porque nós somos corpo, nós não somos um clube. E a gente tem que captar isso e internalizar isso. A mesma coisa, se você tirar um órgão de um corpo, se você tirar um dedo e colocar ele aqui em cima da mesa, depois de um tempo esse dedo necrosa e morre. O corpo vai se virar, ele vai ficar dolorido aí por um tempo, tal, mas depois ele se vira. Ele vai continuar sobrevivendo. Mas esse dedo sozinho, Por isso que a ideia de desigrejado é uma coisa que não vem de Deus. Pode ir lá ver em Efésios 4, versículos 16 a 18. E uma das coisas que vem na bagagem errada é aquela frase, não, você não está em comunhão com Deus. Não, isso é impossível. Porque não estar em comunhão com Deus significa estar morto, espiritualmente falando. A gente pode ter essa comunhão manchada pelos nossos pecados, mas nunca perder essa comunhão. Efésios 4 de novo responde isso. Deus age em nós, para nós encorajarmos uns aos outros. Está cheio dessas passagens no Novo Testamento. Consolar, servir, falar com salmos, enfim, tem um monte. E Daniel entende isso, ele está no mesmo nível dos amigos dele. E por isso ele vai orar com os seus amigos. Outra coisa que é interessante é essa gratidão que é evidente. Aí dos versículos 19 a 23. Daniel, ele reage à revelação de Deus com gratidão por duas coisas. Uma, sabedoria, por revelar aquilo que era misterioso. E poder, por ter os reinos nas suas mãos. O próprio Deus, né? Daniel também louva o fato de que esses atributos, se você olhar no versículo 23, de que esses atributos são perceptíveis. Tem algumas coisas que Deus não compartilha conosco. Imutabilidade, onipresença, onisciência, mas tem outras coisas que Deus compartilha. E por que isso é importante? Porque ao compartilhar isso conosco, Deus nos faz parecidos com Ele. Isso tem que ser motivo de ação de graças constante nos nossos lábios. Nós não somos só legalmente adotados por Deus, mas a gente acaba ficando parecido com Ele à medida que a gente anda perto de Deus. Um filho que se parece com o pai. Um filho adotado que se parece com o pai. Isso é fantástico, isso é só no cristianismo. Olha só, eu coloquei aí, né, Atos 4, lembra de Pedro diante do Sinédrio ali? Pedro é um pescador, iletrado. E aí ele começa a discursar na frente de um monte de doutores, cheio de doutorado, PhD e tal. Aí eles olham para Pedro, como é que esse homem, iletrado, fala tão ousadamente? Que tipo de autoridade é essa? Isso acontece quando Deus faz um pescador dar show em doutor. A sabedoria de Deus, ela torna a sabedoria do mundo pequena. Nós temos que crer nisso. A gente tem que ler Provérbios com afinco. E não como um livro de caixinha de promessa. Daniel estava certo de que ele tinha recebido sabedoria e poderes extraordinários para interpretar o sonho, mesmo antes de revelar isso para Nabucodonosor. Se você olhar aqui
no versículo 23, você vai ver que ele acaba de orar e ele agradece a Deus. Gente, ele podia ter falado com Deus depois da oração: Deus, eu vou só conferir ali para ver se está tudo certo com o sonho que o Senhor me deu, e aí depois eu agradeço, tá? Não, ele faz isso antes. Deixa eu reforçar aquilo que eu falei ontem, usando esse capítulo 2. Como todos os outros capítulos da Bíblia, esse capítulo aqui não é sobre Daniel, e sim sobre o rei de Daniel. Não Nabucodonosor, o próprio Deus. Que usa a boca de Daniel para falar da sua majestade. Olha os versículos 27 a 29. Ele falou: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus, com D maiúsculo aí na sua Bíblia, no céu, o qual revela mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas deitado no teu leito, são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. É importante notar que Daniel não se destaca. Olha o versículo 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Deus quer falar contigo, rei. Ele quer revelar os mistérios da história para ti. Queridos, nós somos instrumentos de Deus para anunciar a história da salvação, contar as virtudes do nosso Pai, do nosso Rei. É isso que diz lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. É para isso que Deus nos chamou. Ele nos tirou do império das trevas. Mas a gente continua no mundo para proclamar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas. Esse é o nosso papel. Mas a minha história, quem eu sou, não é importante. Deus é importante e o que Ele fez é importante. E Deus queria mostrar isso para Nabucodonosor. E é isso que a gente tem que entender e combater. Principalmente nessa modinha hoje que está cheio de teólogo aí de YouTube, que fica falando as maiores abobrinhas, como esse último que falou aí, o David Leonardo, né? Que falou que você é o centro do coração de Deus. Cara, me mostra onde é que está isso na Bíblia. É contra isso que a gente tem que combater, porque esses caras têm milhões de seguidores no YouTube. É triste. Como é que a gente combate isso? Ensinando boa teologia. É só assim que a gente faz isso. Terceiro, Daniel capítulo 3. Vocês acharam que eu ia falar de escatologia aqui, né? Não, só que não. Não negociar aquilo que é inegociável para nós. Nós precisamos lembrar os jovens de que enquanto a gente vive numa cultura pagã, nós estamos imersos em conflito constante. Você e eu estamos imersos numa cultura pagã. Logo, como cristãos, nós estamos em constante conflito com o mundo. E olha só, se você notar dos versículos 1 a 14, nós vemos isso aqui. Em que nós precisamos atentar para as armadilhas do mundo. Imagina a cena. Vocês sabem a história. Só a estátua, uma imagem ao deus Nebo ou Nabu, figura do próprio Nabucodonosor lá, grande pra caramba a estátua. Sol batendo, aquela estátua banhada a ouro, brilhando. Bandinha pronta lá para começar a tocar. Aí eu te pergunto, quantos ficaram em pé depois que a banda tocou? Quantos? 4? O que o texto fala aí? 3. E Daniel? Algum jovem já fez essa pergunta para você, pastor? Que está aqui? Não? Essa é daquelas perguntas que a gente viu ontem que criança faz, né? Mas e Daniel? Daniel se curvou? Não, gente. É só olhar para o livro, para a teologia bíblica, você vai ver que Daniel não fez isso. Ou não era exigido de Daniel, por causa da posição que Daniel tinha, por ser uma posição elevada,
ou Daniel devia estar viajando, cuidando dos assuntos do reino. Mas a gente vê ao longo do livro que Daniel não faz isso. Tá? Então não. Quantos ficaram em três? Em pé? Nossa, 3. Já dei a resposta, né? Você acordou agora, beleza. Mas a minha pergunta é a seguinte: só tinham 3 judeus na cena? Já parou para pensar nisso? Estava cheio de judeu lá. Eu fico me perguntando, quando aqueles judeus se ajoelham, se curvam, e de repente eles olham para 3 judeus em pé, principalmente os mais velhos, jovens em pé, e aí bate neles: espera aí, por que a gente está aqui no cativeiro? Justamente porque a gente se dobrou no passado para ídolos. E a gente está no cativeiro e a gente continua fazendo aquilo que o Senhor abomina. Todo o povo judeu que foi para o cativeiro se curva diante de outros deuses. Só que eles faziam isso enquanto eles eram livres, agora eles eram escravos. Por quê? Porque o temor a Deus era fraco. Eles estavam sob risco de morte. É óbvio que eles iam se curvar. Se eles não se curvavam quando eles eram livres, quanto mais agora. Você já reparou que resistir ao pecado quando amigos cristãos já cederam ao pecado é difícil? Ainda existem as coisas graves, né, que a gente concorda que são pecado e a gente fica longe disso. Mas tem coisa que muito crente já não acha que é errado. Porque já está fazendo igual ao mundo. Não, isso aí, pô, você está exagerando, né, pastor? Também não é assim. E se o jovem não fizer igual perante a sociedade, ele é o esquisitão. E aí fica mais difícil ficar firme diante de Deus. Só que os babilônicos, gente, eles não tinham só uma religião. Não necessariamente era exigido que você largasse o seu Deus para adorar o Deus dos babilônicos. Não. Para eles era o seguinte: adore o seu Deus e adore a estátua, que está tudo certo. Para eles tanto faz como tanto fez. Não tinha problema com muitos pontos de vista diferentes. Igual o que a gente vê hoje. Qual que é a frase que está em voga? Cada um tem a sua verdade. Percebe como é que é o mesmo pecado? Só muda de carcaça. Nós lutamos com isso. Não porque nós não amamos a Deus. Nós amamos a Deus. Mas a gente também ama algumas coisas que estão no mundo. A nossa luta é a mesma de Davi. Senhor, me ensina a temer só ao seu nome. Outra coisa que nós vemos aí é a lealdade a Deus, dos versículos 15 ao 30. Nabucodonosor dá uma segunda chance, versículo 15 fala assim: é verdade que vocês não se curvaram? A bandinha vai tocar de novo e vocês vão se curvar. E tem uma cutucada no final do versículo, né? Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Ele já tinha esquecido do capítulo 2 inteiro, que dá uma grande lição. Ou da grande sabedoria do capítulo 1 que Deus deu para esses jovens. Nabucodonosor não tinha nascido de novo ainda. Agora olha a resposta, versículo 16. E não foi uma resposta do tipo: nossa, humilhou. Não, foi respeitosa. Falou: hey, a nossa lealdade ao Senhor vem até aqui. Porque o meu rei, Yahweh, ele é único. Eles não estão sendo desrespeitosos, mas eles estão dizendo até onde eles podem ir. E isso se traduz, por exemplo, para o jovem falar para a sua namorada: não, sexo não. Isso a gente não pode fazer. Não, eu não vou passar a resposta. Não, eu não vou falar. Ela me pediu para que eu guardasse segredo sobre o assunto. É não negociar aquilo que é inegociável, que é a obediência a Deus acima de tudo. E tem uma coisa que é muito importante, os versículos 17 e 18, eles não sabiam se eles iam viver a fornalha, sobreviver à fornalha. Eles não tinham lido o final do capítulo 3 ainda, né? Não tinham spoiler. Hey, se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, o que diz? Ele continua sendo Deus e nós não vamos nos curvar. Como é que está a disposição dos nossos jovens para talvez pagar um mico na faculdade sobre relação sexual antes do casamento? A não namorar com sexo, a não colar em provas.
Lembra de Policarpo? Policarpo de Esmirna. Ó, nega o seu Deus, que aí você vai viver. E aí ele fala, por 86 anos eu tenho servido a esse Deus. Não vai ser agora que eu vou blasfemá-lo, porque ele tem sido fiel até aqui. E Policarpo morre. Agora é importante destacar, né, que a presença de Deus é sempre a parte mais gloriosa de qualquer história. A gente não pode terminar, por exemplo, de olhar para um capítulo desse falando da fé dos 3. Não! O que o texto nos diz na fornalha? Tem um quarto homem lá. Parece o filho dos deuses. Eu creio que Nabucodonosor, se você reparar no texto, ele só chama os 3. Ele deve ter ficado com medo de falar do quarto. O que nos possibilita vencer o mundo é a presença de Deus e não a nossa força, porque Ele já venceu na cruz. Aliás, o melhor de Deus já veio, não está por vir. Cristo. Ele não é um personal trainer falando para a gente assim, vai, continua. E aí a gente responde, você não sabe o que eu estou passando aqui. Não, Jesus já venceu o mundo, Ele conhece tudo o que nós passamos, e por isso Ele nos incentiva a viver a vida cristã. E Deus faz isso especificamente para que nós preguemos o Evangelho. É o que está descrito lá na grande comissão, Mateus 28. Quando Ele fala para você ser uma testemunha, como Daniel, como os amigos de Daniel foram diante de Nabucodonosor. Ele está dizendo aqui que nós temos que usar isso a nosso favor para falar a respeito de Cristo. Nós temos que fazer o que Daniel fez, até o capítulo 4 com Nabucodonosor. Gente, ele prega para Nabucodonosor se arrepender por 40 anos. E a gente ficou cansado de 16 anos de governo corrupto. Eu não estou dizendo que esse governo é tão melhor, mas o que eu estou dizendo é que, gente, quantas vezes nós oramos pelos nossos presidentes passados? Quantas vezes nós estamos orando pelo nosso presidente atual? E Daniel por 40 anos está falando, rei, se arrepende. Eu já tinha mandado Nabucodonosor para o inferno. Mas Daniel estava lá, eu não quero ver o Senhor indo para o inferno. Se arrependa, rei. No capítulo 4 ele fala isso. Rei, Deus está te dando uma chance, se arrepende. E aí Nabucodonosor ignora isso, vira um animal, vai lá comer capim. Até que Deus restaura Nabucodonosor. E Nabucodonosor, creio eu, não de nariz em pé, mas abaixado, ele reconhece quem é Deus. Só no final da vida dele. Você consegue imaginar isso? Eu quero concluir. Eu gosto do que Daniel faz no capítulo 2. De falar assim, olha rei, outros reinos virão, e o seu reino vai cair. Gente, Daniel confronta o rei, ele diz que tem um reino maior que o dele. Ele confronta a soberba de Nabucodonosor. Você já confrontou a soberba de alguém? Como é que essa pessoa te recebeu quando você fez isso? Ninguém gosta. E detalhe, Daniel era um menino, ele era um pivete, ele cheirava leite ainda. Mas ele chega ousadamente, confiante em Deus e confronta o rei para falar de Deus para o rei. E eu creio que isso é fundamental para que o adolescente e o jovem entenda, principalmente no meio em que eles estão inseridos. A defesa da fé, como nós conhecemos, a apologética, né? Ela é entendida por muitas pessoas como ficar acuado. Já reparou isso? Eu já li livro de apologética falando que, por conta de defesa, nós temos que nos defender dos ataques do maligno. Só que a apologética cristã, quando nós vamos testemunhar de Deus, a ideia de apologética é que nós viremos o jogo. É falar assim, querido, minha amiga, a maneira com que você enxerga o mundo é muito distorcida. E deixa eu te explicar por quê. A apologética é ofensiva. Eu gosto de pensar na apologética como o escudo do Capitão América. Para quem assistiu Vingadores aqui sabe do que eu estou falando, ou o próprio filme do Capitão América. Para que ele usa o escudo? Só para se defender? Não. Ele usa o escudo dele para atacar toda hora. Assim nós devemos usar a apologética.
É só você olhar para aquilo que Paulo vai falar em 2 Coríntios 10, dos versículos 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Ele vai falar assim que nós temos que destruir fortalezas, anular sofismas, a sabedoria do mundo. Esses verbos no grego, eles apontam para uma guerra. São termos bélicos. Nós devemos estudar e conhecer a Deus para mostrar a inconsistência deste mundo. E quando nós fizermos isso, certamente a reação vai ser forte. Pode ter certeza. Seja de repensar a vida, onde pode haver conversão, ou de repulsa. Mas não se entristeça se isso acontecer. Jesus falou que a gente tem que ser sal e luz, né? Quando o sal cai na ferida, arde. Se você prega o evangelho inteiro, e a pessoa fica indiferente, aí fica preocupado. Mas se ela reage, isso é um bom sinal. Deixa eu me dar alguns exemplos para concluir. Primeira coisa que eu coloquei aí é que todo debate público ele é religioso. Olha só, quando as pessoas falam que no trabalho, na política, nós precisamos ser neutros quanto à religião, isso está errado. Todo juízo moral requer uma base religiosa, inevitavelmente. Todo ser humano é inerentemente religioso. Na escola, nós aprendemos que o homem é... Esquece aquilo que a nossa última presidente, ou a única presidente feminina falou, tá? De que o homem é homo sapiens, certo? A mulher também é homo sapiens, tá? Vamos deixar bem claro isso. Só que isso é muito limitado, gente. Porque o ser humano não é o que ele é só porque ele pensa. Ele é mais do que isso. Ele pensa porque ele é um adorador por natureza. Em outras palavras, ele seria homo religioses. E aí vai ter gente que não vai concordar e dizer que religioso é quando você crê num Deus pessoal. O budismo não crê num Deus pessoal. E aí? Ele é considerado como uma religião. Aí vão ter outros que vão falar que religioso é aquele que crê em coisas sobrenaturais. Tá bom, os hindus não crê que existem coisas sobrenaturais. Ele crê que o espiritual está dentro da matéria e que não tem nada de sobrenatural. No entanto, o mundo fala que o hinduísmo é religião. E aí? Está vendo o que eu estou fazendo aqui? Quando eu falo que o ser humano é religioso, eu quero dizer que todo ser humano tem uma maneira de enxergar a vida, uma cosmovisão. Aquilo que você crê, a sua cosmovisão, aquilo pelo qual você morre ou vive, isso é a sua religião. Por isso nós podemos dizer que todo discurso secular, ele é inerentemente religioso. Até o ateu, porque o ateu também crê. Aliás, ele tem fé pra caramba. Para crer que tudo isso aqui veio do nada, nós precisamos falar sobre essas coisas. Para que eles vejam que nós não estamos sendo manipulados. Nós pensamos. E por isso cremos num Deus que é maravilhoso. Outra coisa. O relativismo, ele é absolutista. Nós ouvimos a frase, não, você tem que ser tolerante, você tem que ser tolerante, você tem que ser tolerante. O mundo prega isso de uma forma tão agressiva que os cristãos têm absorvido cada vez mais e eles passam a viver uma vida cristã bem meia boca. A minha verdade é diferente da sua verdade. O que eu acho é certo e é isso que importa. Já viu aquela história de que todos nós somos como cegos apalpando um elefante? Você que estuda a teologia filosófica, você sabe do que eu estou falando. Alguns acham que o elefante é como uma árvore. Por quê? Porque agarraram as pernas do elefante. Outros acham que é um muro que está na sua frente. Porque eles estão apalpando a barriga ali, o tronco do elefante. Outros pensam que é uma cobra, porque eles pegaram na tromba do elefante. Mas essa ilustração ela é furada. Sabe por quê? Para saber que você tocou numa parte do elefante, alguém tem que estar vendo todo. Como é que você sabe que aquilo é uma parte se você não está vendo todo? Mas é uma maneira do mundo dizer, fica com a sua verdade que eu fico com a minha. Eu acho que é uma parede, então é uma parede. Mas não faz sentido. Outra coisa, o naturalismo ele não sustenta a dignidade humana.
Essas pessoas que argumentam que nós viemos do nada e que acreditam que depois que acabar a vida nós voltamos a ser nada, elas não percebem no que elas acreditam. Porque o ser humano tem dignidade, direitos humanos. Como é que alguém que tem direitos humanos, que tem dignidade, nasce do nada e vai para o nada? Mas em vida deixa de ser nada? Não faz sentido. Se ela veio do nada e vai para o nada, por que em vida ela se transforma em alguma coisa? Dignidade não se desenvolve, ela é impressa. Pensa numa criança quando nasce. Nós cuidamos dela porque entendemos que ela é digna de ser cuidada. Mas ela não fez nada para ser cuidada com carinho, com dignidade. A dignidade não é desenvolvida a partir do momento em que a criança nasce e vai crescendo. Não, ela é impressa. Por quê? Você e eu fomos feitos à imagem do Criador. Deus imprimiu essa dignidade por sermos a sua imagem. Eu creio nisso, então a minha cosmovisão me faz tratar as pessoas com dignidade. Já os outros eu não posso garantir. E é por isso, deixa eu abrir um parêntese aqui, que nós não podemos de maneira nenhuma xingar, maltratar, odiar qualquer ser humano, por mais ruim que ele seja. Porque por mais que aquela imagem de Deus tenha sido deturpada pelo pecado, continua sendo uma criatura feita à imagem de Deus. Isso é forte para o crente. Por último, problema do bem. Esse é o grande problema para muitos cristãos, né? Quando fala desse problema aí, mas não é o problema do mal? Não, presta atenção. Vem um incrédulo e fala assim, você crê num Deus que é onipotente, que é bondoso, como é que existe tanto sofrimento no mundo? E esse Deus não acaba com esse sofrimento? Quando alguém te perguntar isso, ou perguntar isso para o jovem da sua igreja, ajude esse jovem a lembrar que essa pessoa tem um problema ainda maior para resolver. Essas pessoas acham que o nosso Deus, por ele ser bondoso, ele poderia evitar todas as tragédias que acontecem no mundo, e se ele não faz é porque ele é mau e ele é injusto. Mas pensa um pouco. Mal e injusto da perspectiva de quem? Qual é o padrão de justiça e de moralidade que essa pessoa está usando? Se nós temos o problema do mal para resolver, os incrédulos têm o problema do bem. Eles não sabem explicar por que uma coisa é certa e a outra é errada, justa e injusta, porque eles não têm um padrão moral. Tem muita gente que diz por aí que você não precisa acreditar nesse Deus que tem leis morais como padrão de moralidade delas. Mas eles precisam, sabe por quê? Como é que a gente determina a moralidade? Aquilo que é útil para as pessoas? Bom, roubar é útil para um ladrão, e aí? Não me enrola, Leandro. Espera aí. Eu estou falando daquilo que as pessoas sentem no seu interior. Tá bom, fala isso para um psicopata. Que segue o coração e as inclinações do coração dele. Não, eu estou falando daquilo que é o melhor para a maioria e tal. Bom, aí surge o preconceito contra as minorias. Você está vendo como é que é incoerente? Se não existe um padrão fora deste mundo daquilo que é certo, justo e bom, a gente não tem como falar se a atitude de alguém é certa, justa e boa. Por isso nós temos que ficar atentos, porque essas pessoas pegam aquilo que é nosso, que é o padrão de moralidade existente nas Escrituras, e usam isso contra nós, e a gente cai direitinho porque a gente tem preguiça de pensar, de estudar, de ler. A nossa cosmovisão é tremendamente coerente, porque o Deus das Escrituras, ele é perfeito. E a gente precisa estudar esse livro. No capítulo 1 de Daniel, fala que eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os outros. O que é isso? É sabedoria de Deus. É uma cosmovisão bíblica, por isso que eu enfatizo quão importante estudar as Escrituras. Isso não é ser bitolado não, isso é ser sábio. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. E é isso que a gente precisa incentivar aos nossos adolescentes
e os nossos jovens. Minha oração é que Deus use isso, para que Ele use a sua vida, para despertar talvez nos seus filhos, nos jovens da sua igreja, uma vontade maior de conhecer esse Deus e temer só o seu nome. Alguns livros, esse do Goldsworthy que eu falei, por mais que você não seja pastor, mas é interessante você ler esse livro, que ele vai falar, esse livro aqui, de como enxergar Cristo em toda a Bíblia. E os outros dois ali, o primeiro, o roxo ali, A Idade da Oportunidade, é um livro fantástico do Paul Tripp a respeito de adolescentes, tá? E esse aqui da Elise Fitzpatrick e do Jim Newhouser fala dessa transição aí de adolescência, de juventude para a vida adulta. São dois livros excelentes para lidar com essa faixa etária. Deixa eu orar para a gente encerrar. Querido Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é viva. Nós olhamos para uma parte extremamente pequena das Escrituras, mas vemos como é que a Tua palavra é rica. Que o Senhor nos ajude como pastores, como pais, mães, como cristãos que vão discipular a outros jovens e adolescentes, a apontar para Cristo. E com isso haver transformação na vida desses adolescentes e desses jovens que tanto sofrem perseguição no mundo em que vivem. Que eles possam, Deus, o Senhor assim permitindo, olhar para nós cristãos mais velhos e enxergar Cristo. Mas nós sabemos que para isso a nossa vida tem que estar em ordem diante do Senhor. Faça-nos, Deus, imitadores de Cristo, para que na hora deles olharem para nós, eles não vejam a nós mesmos, mas sim ao Senhor. Nós oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém.